Olá, amados! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Todas as quintas-feiras nós trazemos uma nova palavra de Deus direto para o teu coração. Então, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já para aqui agora rapidinho, vem aqui do lado, clica no sininho, você vai receber uma notificação toda vez que nós tivermos uma nova palavra de Deus às quintas-feiras. E comenta aqui também, eu quero saber normalmente que dia e horário que você costuma assistir. Se você já assistiu mais de um vídeo, comenta aqui pra gente. Vitor, eu assisto sempre sábado de manhã, eu assisto sempre sexta-feira, eu assisto sempre na segunda seguinte, eu assisto sempre 2 semanas depois. Comenta aqui pra gente saber, é importante demais, tá? E não esquece também, se você conseguir, já curte aí, já bota ali no like, já compartilha com alguém que você acha que é necessário, que quer, que precisa seguir nessa série junto com a gente. E vamos dar sequência a mais um vídeo da série Como Ouvir a Voz de Deus. Para você que não assistiu ainda os últimos vídeos da série, volta aí rapidinho depois, já favorita e coloca para você assistir mais tarde e assiste depois o primeiro e o segundo vídeo. E hoje nós vamos para o terceiro vídeo de Como Ouvir a Voz de Deus. Amém? Vamos lá, se você puder, abra sua Bíblia lá em Salmos, capítulo 32, versículo 8. Salmos 32, 8. Hoje eu quero falar um pouco sobre alguns passos práticos sobre como você voltar a ouvir a voz de Deus. E por que voltar? Vitor, e se eu nunca ouvi a voz de Deus? Na verdade, você já ouviu. A questão é se você entendeu o que Deus falou contigo. Deus já falou com todos nós. E eu tenho certeza que você já teve alguma direção divina, mesmo que você não tenha entendido no momento. Mas eu quero hoje falar sobre como você voltar a ouvir a voz de Deus. A gente já falou alguns passos práticos nos últimos vídeos. E hoje eu quero te dar passos práticos que você pode começar a praticar hoje para, de fato, voltar a ouvir a voz de Deus. Legal? Então, Salmos 32, 8, a palavra de Deus diz o seguinte: eu os instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como o cavalo ou o burro, que por não terem entendimento precisam ser controlados com freios e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Amém. Amados, essa palavra fala um pouco sobre como Deus quer se relacionar conosco. Deus quer se relacionar e o mais importante, que é o primeiro passo prático, é você entender que Deus é relacional. Deus quer se relacionar comigo e com você. Deus é uma pessoa que quer ter relações com você, quer se relacionar, quer ter intimidade, quer conversar, quer falar, quer instruir. Olha aqui, ele acabou de falar, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que se deve seguir. Ou seja, Deus quer nos instruir. Então não é da vontade dele ficar sempre em silêncio. Às vezes ele vai ficar em silêncio? Vai, porque é necessário para o teu processo, mas ele quer falar com a gente. Esse que é o ponto. Mas por que então que às vezes Deus não fala, ou ele fala e eu não ouço? O que está faltando, Vitor? O que está faltando é você entender a segunda parte do Salmo. Não sejam como o cavalo ou o burro, que por não terem entendimento precisam ser controlados com freios e com rédeas. Então, na prática, o grande problema de não ouvirmos Deus é que, na maioria das vezes, nós queremos ser ou somos, na prática, como um burro ou como um cavalo. E o que isso significa? Que nós queremos que Deus nos trave quando a gente estiver fazendo besteira e, ao mesmo tempo, nós queremos que Deus nos instrua quando nós estamos num momento bom. Ou seja, a gente fica sempre oscilando. A gente sempre fica, quando eu estou muito mal, eu quero a ajuda de Deus. Quando eu estou muito bem, eu quero que Deus me mantenha bem para não acontecer nada mal. Só que, na prática, quando a gente está no meio, quando a gente está numa bênção muito grande, ou às vezes quando a gente não está mal, a gente não quer se relacionar com Deus. E aí a gente fica como um burro ou como um cavalo. Quando você está, por exemplo, andando de cavalo, não sei se você já teve essa experiência, quando você está andando de cavalo, você tem uma rédea, que se ele está andando muito rápido, você freia. Se ele está andando muito devagar, você acelera. Então, a gente não precisa se relacionar assim com Deus. Deus não quer se relacionar assim com a gente. Deus não quer que nós sejamos de extremos, que a gente só fale com Ele se estiver tudo muito mal ou tudo muito bem. Deus quer que a gente fale com Ele o tempo todo. Deus quer que a gente se relacione com Ele todos os dias. Deus quer ter interação com a gente. Deus é um Deus de interação. Ele quer interagir com você. Só que para Ele interagir com você, você precisa buscar Ele. Então, é mais ou menos assim. Você vai diante dele com
fé e com esperança no coração, e ele vem diante de você com graça. E aí vocês se encontram e normalmente o resultado disso são alguns milagres e uma vida com Deus, uma vida de santidade. Então quando você, primeiro, entende que Deus é relacional, você começa a entender que o que falta para você se relacionar mais com Deus. E o que é a palavra, o que esse salmo diz sobre o que falta para nós nos relacionarmos com Deus. Como eu deixo de ser então, Vitor, um burro ou um cavalo nesse exemplo aqui, nessa analogia que a gente está usando? A palavra de Deus diz, vocês não sejam como burro ou cavalo, que por não terem entendimento precisam ser controlados com freios e rédeas. Ou seja, o que falta para nós deixarmos de ser como um cavalo ou como um burro? Entendimento. Simples, entendimento. Você precisa entender. Você precisa entender que, primeiro, Deus é relacional. Você precisa entender que quando você começa a se relacionar com Deus, Ele vai te instruir. E quando Ele começar a te instruir, você precisa entender o que Ele está te instruindo. E aí você, entendendo o que Ele está te instruindo, o terceiro passo é você responder. E aí você está se relacionando com Deus. Pensa numa conversa. Quando você conversa com uma pessoa, a pessoa fala, você ouve. Quando você ouve, você entende. O primeiro passo que o nosso cérebro faz quando você ouve alguma coisa numa conversa é você ouvir e entender. A partir do momento que você entendeu, o que você faz? Você responde. Ah, então tá bom, entendi. Então vamos fazer assim, assim, assado. Só que depois que você responde, entra um quarto passo que é muito importante, que é você obedece. Então, quando você se relaciona com Deus, você precisa ter esse entendimento. Ouvir, entender, responder e obedecer. O problema é que muitas vezes nós ouvimos, mas não entendemos. E por isso precisamos pedir entendimento ao Senhor, para que Ele nos dê entendimento, para que nós não sejamos como um burro ou como um cavalo, como ele está citando aqui nesse salmo. Mas entendemos. E a partir do momento que a gente entende, a gente precisa responder. E aí é onde você está se relacionando com Deus. Porque se você já ouviu e não entendeu, você tem que pedir entendimento. Se você ouviu e entendeu, o que você respondeu a Deus? Porque tem muita gente que ouve e até entende. Deus me deu a direção tal para eu fazer aquilo, aquilo, aquilo. E aí eu pergunto, e o que você respondeu para Deus quando Ele te deu essa direção? Não respondi nada. Na verdade, eu só recebi. E eu não relacionei, não interagi com Deus. Como assim? Como uma pessoa chega, fala algo para você, você entende e não responde? Você está deixando Deus no vácuo? Que isso? Como assim? Como é que você quer ter resultados de verdade de uma vida com Deus se você não está respondendo Deus? Não faz sentido, concorda? Às vezes parece simples, eu sei que eu trago isso aqui de um ponto de vista bem simples e prático, mas é porque na prática é simples, é prático. A questão é que, às vezes, muito misticismo no meio de uma vida com Deus torna tudo muito religioso. E aí você fica fugindo de uma vida com Deus porque você acha que você, para viver com Deus, tem que ser religioso. Você tem que seguir uma série de doutrinas, uma série de regras que homens impuseram. Não, vai a palavra de Deus. Aqui o Salmo está falando que você tem que se relacionar com Deus. Deus quer te instruir, Deus quer te ensinar. Não é da vontade dele ficar em silêncio contigo. Mas para que ele te instrua, você precisa ter entendimento e não querer ser como um burro, como um cavalo, que tem que ser sempre domado por rédeas. E na prática, quando você busca entendimento, você responde e ali você começa um diálogo com Deus. Essa é a graça da oração. É quando você se relaciona com Deus, você expõe todos os teus anseios e tuas preocupações. Deus te dá uma direção e você responde a Deus. E aí entra o quarto passo, que é o mais importante e, infelizmente, o menos seguido da nossa geração, a obediência. Obedecer a Deus. Obedecer a Deus é um dos princípios, ou talvez o princípio mais importante que a palavra nos traz. E o problema de não obedecermos é que, na maioria das vezes, nós nos enganamos. Nós obedecemos, mas obedecemos de um jeito. Nós obedecemos, mas obedecemos adaptando a nossa realidade. Nós obedecemos, mas obedecemos dando aquele jeitinho. Deus, por exemplo, te dá uma direção para que você se prive de alguma coisa. E aí quando você se priva daquilo, você se priva, mas você se priva no tempo que você estipula. Ou você se priva do jeito que você estipula. Tipo, eu vou me privar disso só de segunda a sábado, domingo pode. Coisas desse tipo. Deus às vezes nos dá instruções claras. E eu creio que Deus é um Deus de instruções personalizadas, pessoais. Só que você só começa a viver essas instruções pessoais com Deus a partir do momento que todas as instruções, por exemplo, que estão na Bíblia, você já está seguindo. Então, Vitor, eu não ouço Deus ainda, ou eu acho que eu não ouço. Você está seguindo a palavra? Porque a gente falou no primeiro vídeo, a principal forma de Deus falar conosco é a palavra de Deus.
Então, se Deus está falando através da palavra e você já sabe que ela está ali, ou às vezes você já leu, você já ouviu a palavra de Deus, só que você ainda não está colocando em prática, é muito difícil que Deus repita o ciclo contigo, porque a gente precisa completar esse ciclo para viver em outro. E eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um filho de 3 anos, já citei isso aqui diversas vezes, e às vezes eu dou algumas instruções para o meu filho. Vamos dar um exemplo bem simples para que você entenda. Eu dou uma instrução assim para o meu filho. Filho, vai na sala e arrume todos os seus brinquedos e depois volte. Você não vai assistir desenho enquanto você não arrumar os seus brinquedos. E aí ele ouve, ele entende, hoje ele já tem discernimento para entender ordens como essa, ele entende. Quando ele entende, ele responde, tá bom, papai, eu vou lá. E depois que ele responde, ele precisa obedecer. Se ele foi à sala, ele saiu do quarto, exemplo, ele foi à sala, só que ele voltou sem ter arrumado todos os brinquedos, falando, papai, agora eu quero fazer outra coisa, agora eu quero jogar bola, por exemplo. Eu vou deixar como pai? Eu vou primeiro perguntar, filho, você guardou todos os seus brinquedos? A direção que o papai te deu, você obedeceu? Ah, papai, ainda não tanto. Ou então eu obedeci, mas de repente ele arrumou do jeito que ele achava que tinha que arrumar, não foi do jeito que eu direcionei, que eu dei uma instrução detalhada. Faz sentido, pensa o seguinte, faz sentido eu como pai, antes dele ter completado essa instrução, eu chegar e falar, por exemplo, filho, agora eu quero que você vá escovar o dente pra gente dormir. É uma outra instrução. Eu estou dando uma outra instrução simples também para ele. Mas se ele ainda não completou a primeira instrução, que é arrumar os brinquedos, faz sentido dar uma segunda instrução sobre como, por exemplo, ele escovar o dente? Ou ele ter que escovar o dente? Não, não faz sentido. Por quê? Porque ele ainda não completou um ciclo. Então você precisa completar uma instrução de Deus. Então o segundo passo prático para que você volte a ouvir a voz de Deus é: reflita e volte no tempo sobre as instruções que Deus já te deu através da palavra dele e você ainda não cumpre. Porque se você não está ouvindo Deus hoje, ou se você parou de ouvir Deus, é porque Deus te deu uma instrução e você ouviu e entendeu, talvez até respondeu, mas não obedeceu. Ou não obedeceu do jeito que Deus quer. Então, se você não obedeceu, como é que você está pedindo uma instrução? Eu vejo muita gente já me perguntou e fala assim, Vitor, eu pedi uma instrução para minha, sei lá, por exemplo, para minha vida profissional, por exemplo. Eu pedi uma instrução para minha vida profissional e Deus me deu uma direção. E eu até tentei colocar em prática, mas não deu muito certo e tudo mais. E agora eu estou pedindo uma instrução, por exemplo, no meu casamento. Cara, às vezes você está misturando as coisas com Deus quando Deus já te deu uma instrução clara sobre uma coisa e você não está cumprindo. Então, se você não cumpriu algo que para Deus é básico, como é que você quer ter outros níveis de entendimento com Deus? Entendimento com Deus existem níveis. E quanto maior é o seu nível de entendimento aumenta conforme o seu nível de obediência aumenta. Porque se Deus dá uma ordem e você cumpre na hora, ele pensa, legal, esse filho aqui é obediente, vou dar uma ordem um pouco maior, vou dar uma ordem mais detalhada, vou dar uma ordem mais específica. E ali você começa a obedecer a voz de Deus. E ali automaticamente você começa a discernir mais, porque Deus fala mais, você ouve mais, entende mais, executa mais. Então ali você começa a ter cada vez mais experiência. E quanto maior a experiência que você tem com Deus, maior também precisa ser a obediência que você tem com Deus. Então, primeiro passo prático que a gente falou aqui, Deus é relacional e Deus quer se relacionar com você, Deus quer te instruir. Você precisa pedir entendimento para Ele, para que através desse entendimento você consiga responder Ele e depois, segundo passo, você precisa obedecer a voz de Deus. Obedeça a voz de Deus. E se você já ouviu Deus, já teve uma instrução clara de Deus, seja através da palavra, seja através de um pastor, seja através de um padre, seja através de alguém que te deu uma instrução espiritual e você sabe que aquilo veio de Deus, só que você ainda não cumpriu, volta lá, ora de novo, fala, Deus, é isso que eu preciso cumprir? É exatamente isso? Pede até uma confirmação. Pai, se eu fizer isso, o Senhor vai me instruir, vai me dar uma vida contigo, de intimidade contigo cada vez maior. Busca isso de Deus, que Deus vai falar com você. Deus quer falar com você, só que não faz sentido, às vezes, para um filho imaturo. Como, por exemplo, eu usei agora o exemplo com meu filho, que para algumas coisas ele ainda é imaturo por ter 3 anos. Não faz sentido ainda eu dar instruções para ele, primeiro, que ele não entenda.
Então, se eu der uma instrução para o meu filho sobre, por exemplo, filho, para você dirigir um carro, você tem que passar a primeira marcha, tem que botar o pé na embreagem, tem que fazer isso. Faz sentido eu ensinar isso para o meu filho hoje? Não, algum dia eu vou ensinar, mas para que eu ensine, ele precisa amadurecer muita coisa antes. E para isso, ele precisa seguir muitas instruções mais básicas minhas antes. Então, hoje nós vivemos um problema na nossa geração que é pessoas querendo viver instruções detalhadas de Deus quando ainda não vivem o básico. Se você já tem a instrução de Deus na palavra dele, se Deus já falou com você, seja através da palavra ou de outra forma, e você ainda não cumpriu o básico, como você está pedindo outras instruções? Então, às vezes, não é apenas uma questão de você não estar ouvindo, é uma questão de você não estar obedecendo uma instrução que Deus já te deu. Entende? Receba isso com muito amor no seu coração, porque isso é uma palavra que nós precisamos de entender e cumprir, obedecer. E o próximo passo prático para a gente falar é, se você tem ouvidos, posicione-se. Porque a partir do momento que você entende uma palavra como essa, às vezes a única coisa que falta é posicionamento. É você se posicionar numa posição que você possa receber de Deus, entender de Deus, responder a Deus e obedecer a Deus. Porque às vezes a falta de posicionamento faz com que Deus deixe de te dar algumas direções, simplesmente porque ele sabe que na falta de posicionamento você não vai cumprir. Então, para que eu vou dar uma ordem, por exemplo, para o meu filho escovar o dente se eu sei que ele, por exemplo, está na rua, não tem uma escova de dente? Se eu sei que ele não, naquela posição ali, ele não consegue cumprir a direção que eu vou dar, não vou dar aquela direção. É simples. Só que na prática, como que nós podemos nos posicionar? Vamos usar o exemplo da história de Daniel. Se você puder, abra sua Bíblia lá em Daniel, capítulo 1, versículo 8. Daniel 1, capítulo 8, a palavra de Deus diz o seguinte: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Essa história conta um pequeno retrato da história de Daniel, que, se você não conhece, foi um dos maiores profetas da história da Bíblia. Então, a partir da história de Daniel, nós conseguimos entender que, por exemplo, ele chegou na Babilônia como cativo. Ele saiu de Israel no momento que a Babilônia tomou Israel, e aí o rei Nabucodonosor colocou ele como escravo, como cativo, ele e alguns amigos dele, e mesmo nesse momento, como cativo, como escravo, tendo que obedecer às ordens do rei, o rei chega para dar, o rei não, né? Um servo do rei chega para dar comida para ele, oferecer comida, e ele decide não comer aquilo, porque naquele momento ali, aquilo era impuro ao olhar de Deus. Deus tinha dado uma ordem para ele. E essa ordem é uma ordem generalizada, quer dizer que todo mundo tinha que comer? Naquela época até que sim, mas o grande ponto é, existem direções de Deus que às vezes é só para você. Para mim, eu não tenho nada a ver com isso. Existem ordens de Deus que às vezes é só para mim. Eu tenho que colocar em prática, eu tenho que fazer, eu tenho que me privar, e você não tem nada a ver com isso. Então existem direções de Deus que são pessoais, que são individuais. Existem direções de Deus que são generalizadas, todo mundo tem que cumprir. Isso é a palavra de Deus. Mas Deus também tem direções pessoais para mim e para você. E nós precisamos ouvir, entender, responder e depois obedecer à voz de Deus. E Daniel cumpriu isso através da história dele, quando ele recusou aquela comida, ele recusou tudo que poderia torná-lo impuro, decidindo ser santo ao olhar de Deus. E a partir daquilo ali, ele começou a evoluir na vida dele com Deus, na intimidade dele com Deus, e através disso, quando o rei teve um sonho, ele conseguiu interpretar o sonho dele através de Deus, e quando ele interpretou, ele se tornou governador da Babilônia, e ali, mesmo como cativo, ele passou a ter uma vida muito melhor como governador e com influência sobre toda a Babilônia. Então, na prática, o mais importante que eu quero que você entenda dos passos práticos é, primeiro, Deus é relacional. Segundo, você precisa pedir entendimento para que, de fato, você consiga entender tudo que Deus está te falando. Só que depois de entender, você precisa responder para se relacionar com Ele, e depois de responder, você precisa obedecer. Se você sabe que existem direções de Deus que Ele já te deu e você já entendeu, talvez até tenha respondido, mas ainda não obedeceu, volte lá, se arrependa, fale com Deus,
Peço uma confirmação. Deus, se eu fizer isso, é exatamente isso que você quer, é exatamente desse jeito que você quer, eu não quero fazer do meu jeito, eu quero fazer do seu. Por exemplo, quando Saul recebeu a ordem de Deus para entrar lá e derrotar os filisteus pouco antes de Davi ser coroado rei, Davi ser, na verdade, de Deus falar com Samuel que Davi seria o novo rei, pouco tempo antes, na verdade, Saul foi rejeitado especificamente porque ele foi obediente, mas ele não foi 100% obediente. Não existe compensação de obediência com Deus. Se Deus deu a ordem como deu para Saul, entra lá, mata todo mundo, inclusive as mulheres, as crianças, os bois, os animais, todo mundo. Ele foi, ganhou a guerra, matou todo mundo, mas ele poupou alguns animais e poupou o rei. E ao poupar isso, ele foi desobediente a Deus. Ele até fez o que Deus mandou, só que ele fez do jeito dele. Então tome cuidado para não obedecer a Deus do seu jeito. Não existe obediência do nosso jeito. Obediência é sempre do jeito dele. Não existe obediência do seu jeito. Só existe obediência do jeito dele. E o último passo é entender que diante disso tudo, se você entendeu que Deus é relacional, se você pediu entendimento, se você está respondendo tudo que Deus está falando, se você está obedecendo às ordens que Deus está te dando e você voltou e entendeu as ordens que Ele já te deu, as direções que Ele já te deu e obedeceu, a partir disso você precisa se posicionar. Posicione-se aonde você está. Deus quer que você seja um mini Cristo aonde você estiver. Se você está no teu trabalho, se você está na igreja, se você está em algum centro religioso, se você está na família, aonde você estiver, você faz parte do corpo de Deus, você faz parte do corpo de Cristo. Então se posicione, não aceite nada menos do que o que Deus tem para você. Deus tem uma história muito grande já escrita para você, que Ele escolheu desde o ventre da tua mãe. A questão é, você já está vivendo isso? Se não, comece a viver urgente. Essa palavra clama, a nossa geração precisa disso. Nós vivemos uma geração de pessoas que às vezes já ouviram Deus, já entenderam de Deus e já responderam às vezes, só que não obedeceram. Eu mesmo tomei a decisão de aceitar Jesus com 25 anos de idade e hoje eu olho para trás e eu penso quanto tempo eu perdi sem me relacionar com Deus, sem ter intimidade com Deus, quantas coisas eu já não poderia ter alcançado, eu não poderia ter vivido se eu tivesse seguido exatamente os planos de Deus, se eu não tivesse estragado parte desse tempo com o meu livre-arbítrio, querendo viver coisas que o meu coração mandava. Se você ainda não tomou essa decisão, você precisa urgente tomá-la e viver os planos que Deus tem para você. Volte a ouvir a Deus e Ele vai te direcionar, Ele vai te instruir, Ele vai te ensinar em tudo que Ele quer para que você siga sempre no caminho dele. Amém, amados? Antes de a gente finalizar, vamos fazer como de praxe a nossa oração. Se puder, feche seus olhos comigo onde você estiver e vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra. Muito obrigado por essa instrução, Pai, dada através da Tua palavra. Muito obrigado, Jesus, por nos direcionar, por nos falar, Pai. Mas, Pai, sobretudo, te pedimos entendimento sobre tudo que Tu falas a nós, Pai. Através da Tua palavra, através de impressões de espírito, através de sonhos de profetas, de pastores, de pessoas, através, Pai, de situações. Pai, tudo que Tu nos fala, Pai, queremos ter entendimento, Pai, sobre tudo que Tu nos fala. E a partir disso, Pai, queremos nos relacionar contigo, queremos ter intimidade contigo, queremos Te responder, Pai, para que, diante dessa resposta, consigamos ser 100% obedientes a Ti, Pai. Pai, pedimos direção para uma vida de obediência, Senhor. E a partir disso, nos posicionamos, Pai. Nos posicionamos em Cristo, tendo a certeza de que já fomos justificados com o sangue do Cordeiro derramado naquela cruz, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, nos direciona. E se alguém está fazendo nesse momento, Pai, a primeira vez essa oração e querendo aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, nesse momento, Pai, lava todos os pecados e direciona essa pessoa para uma vida de comunhão contigo. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém, amados? Semana que vem nós concluímos essa série. Espero que você tenha aprendido muito. Espero que você tenha, de fato, entendido tudo isso. Não esquece de anotar, de compartilhar, de mandar para alguém. Coloque em prática.
tudo isso que nós estamos falando, se você absorver somente no campo teórico, mas não colocar em prática, não adianta de nada para sua vida. Esse vídeo foi em vão se você só entendeu, mas não praticou. Então, põe em prática, nos conte como foi o resultado disso e até semana que vem. Amém?